Salve, rapaziada, assistindo a parada, como é que eu sei o seguinte, ó, daqui horrores cósmicos mais assustadores, explicando em 14 minutos, nosso querido Explicação Hoje. Bom, é um canal pequeno, e eu tô trazendo mais porque eu interessei pelos vídeos, deixa eu ajeitar a câmera aqui rapidão, rapaziada. Eu me interessei muito pelo conteúdo dele, também é uma forma de divulgação pro canal, porque, enfim, eu sou maior do que ele e tal, mas isso é uma forma de divulgação e também ajuda para esses canais pequenos, para poder vocês conhecerem, e o link vai estar aqui abaixo na descrição do vídeo, mas não esqueçam, deixa um like, se inscreve no canal. Então, bora lá ver? 3, 2, 1, play! Você já imaginou que o pior monstro pode estar no esgoto? Não um esgoto comum, mas um poço de loucura, medo e escuridão que se conecta a algo muito maior. Um vazio além do universo conhecido, e dali que vem Pennywise, a face mais conhecida de uma... Mano, falando de Pennywise, mano, tem a nova série de Derry, tá ligado? Eu tô achando muito interessante. Eu assisti o primeiro episódio. Nossa, que episódio bom. Eu não vou dar spoiler, é bem óbvio, porque a série acabou de ser lançada e tem muita gente que ainda não viu por conta de trabalho, essas coisas. Também não é uma pessoa que, como é que se diz, não tem tanto tempo. Tem gente que não tem tanto tempo quanto eu e tal, que tô na escola, enfim, que tem tempo de assistir série. Mas, mano, é muito bom, tá ligado? Entidade cósmica chamada de apenas It. Ele não é só um palhaço, ele é o medo em sua forma mais antiga, uma criatura ancestral que desperta a cada 27 anos para se alimentar, mas não de carne, e sim de pavor, de terrores infantis e de memórias que sangram. A figura do palhaço dançarino é apenas uma fachada, um disfarce. Esconde o It, a coisa, tá ligado? Que pode se transformar em várias coisas e criaturas bem diferentes. Principalmente a que eu tenho mais pavor quando o It se transforma é aquela aranha estranha, tá ligado? A forma do livro, é claro, a forma dos filmes eu acho meio bobinha. Mano, como é descrito nos livros, a aranha, nossa senhora! Eu fico horrorizado só de lembrar do que eu li, tá ligado? Pô, a forma da aranha dos livros é muito mais bizarra e grotesca do que a que deram nos filmes, Escolhido tá ligado? não pela estética, mas pela ironia. Pennywise se apresenta como algo que deveria ser inofensivo e até divertido, mas por trás do sorriso há algo que o olhar humano não deveria ver. Um núcleo de luzes vivas e incompreensíveis chamadas de Deathlights. Tão alienígenas que um simples vislumbre pode quebrar a mente. Ele pode se transformar em qualquer coisa, qualquer pesadelo e qualquer trauma escondido na infância, mas ele prefere vir, dançar e esperar. O horror de Pennywise não está no que ele faz, mas no que ele representa. Uma força cósmica que existe apenas para lembrar os humanos de que o medo é inevitável. E mais ainda, que não importa o quanto tentemos esquecer, ele sempre volta. E por quê? Porque Pennywise aprende, ele se adapta e ele vai esperar até que essas crianças cresçam, até que o medo volte a ter espaço. Ele não precisa estar perto, ele só precisa que você se lembre, porque no fim, o pior tipo de horror não é aquele que grita no escuro, é o que sorri de volta. A coisa. Na obra do Enigma de Outro Mundo, temos uma criatura chamada de A Coisa, que vai numa direção totalmente diferente do horror cósmico. Aqui, essa criatura tem uma ameaça em dobro, pois além de levar perigo à vida das suas vítimas, ele tem a capacidade de roubar as suas identidades. Tudo se passa na Antártida, com uma equipe de pesquisa. Os pesquisadores estavam analisando um organismo que mostra a capacidade de absorver seres e em seguida replicar com uma perfeição assustadora tudo, inclusive suas memórias, manias e gestos mais íntimos. Mano, bizarro. Eu nunca vi esse filme, mas acho bizarro, tá? O que torna a coisa um verdadeiro horror cósmico não tem relação com a aparência grotesca desse ser ou com suas sanguinolências apresentadas, mas o verdadeiro horror é a dúvida corrosiva. Quem é você se tudo que te define pode ser copiado? O alienígena deforma-se em formas grotescas e instáveis, mas sua ameaça maior é filosófica. Ele desmonta nossa noção de identidade, já que nem mesmo a própria vítima teria conhecimento das substâncias
substituição. Se uma criatura pode se passar por você sem que ninguém perceba, o que ainda é o você? A coisa se escancara, mostrando que a identidade do ser humano é um padrão, uma espécie de código que pode ser copiado, tipo um Ctrl+C, Ctrl+V. Tudo a respeito do alienígena fica desconhecido. Sabemos apenas que ele segue um conjunto de normas desconhecidos pelos seres humanos e que corrompe nossa ideia de individualidade. A cena icônica do teste de sangue mostra a perca total da confiança. Amigos se tornam estranhos e o medo deixa de ser sobre apenas na criatura. É sobre o que ela destrói, o elo humano e da confiança. Talvez o ser humano seja apenas um conjunto de dados, fácil de replicar, e a individualidade, uma ilusão confortável que usamos para viver em sociedade. O Rei de Caramba, mano, bizarro Amarelo. isso, tá? Imagine uma história tão perigosa que apenas lê-la é um risco, não por conter violência, mas por abrir portas que deveriam permanecer fechadas. Essa é a essência do Rei de Amarelo, uma entidade espectral ligada a uma peça teatral proibida, cuja leitura arruína a mente. O primeiro ato parece inofensivo, mas quem ousa ultrapassá-lo se perde um labirinto sem volta, onde a realidade se dobra, a sanidade se desfaz e a presença do rei se torna inevitável. Vestido com trapos amarelos e uma máscara sem expressão, ele é mais do que um ser, é um símbolo vivo da decadência mental, representando a falência da razão. Habita Carcosa, uma cidade que talvez nem exista. É um lugar onírico, apodrecido, onde o tempo e a lógica se desfazem como um papel molhado. O rei não ataca, ele contamina. Sua influência não vem com gritos ou perseguições. Vem como um sussurro, um incômodo que cresce, uma ideia que não sai da cabeça. E então vêm os sonhos, então as visões, então você não... Mano, isso me lembra muito o conceito que tem... Principalmente, mano, eu vou falar sobre ordem, que, mano, isso é um conceito interessante e também é meio que como se fosse o outro lado de ordem paranormal, que é uma coisa de RPG e tal. É uma coisa que eu entendo bastante. Mano, bizarro, tá ligado? Sabe o que será que ele se inspirou nesse Rei de Amarelo, tá ligado? Você pode perder toda a sua sanidade tentando entender o outro lado, tá ligado? Seria basicamente perder sua sanidade, perder a sua capacidade de memorizar ou de perceber ou como o tempo passa sobre algo. Seria meio bizarro, Sabe não? mais o que é real. O horror do Rei de Amarelo não está na sua aparência, mas na contestação de que a mente humana é frágil demais para suportar certas verdades. Ele é o lembrete de que a sanidade é uma construção artificial, uma linha tênue que separa o cotidiano do abismo, e basta uma palavra mal colocada, uma página virada a mais para que essa linha se rompa, e quando isso acontece, o rei sorri, ou talvez não. Ou talvez ele nunca tenha estado ali. Talvez ele seja você. The Empty Man. O Mensageiro do Último Dia é uma das obras recentes mais marcantes para o horror cósmico. Você já sentiu um calafrio ao ouvir uma lenda urbana? Sopre numa garrafa, numa ponte e ele virá. No primeiro dia, uma sombra. No segundo, ele se aproxima. No terceiro, você desaparece. O Homem Vazio começa como uma história de terror folclórico, mas se transforma num mergulho filosófico sobre o que é a consciência. O protagonista Bizarro, é um viu? ex-detetive que investiga o desaparecimento de uma garota e descobre algo assustador. Sua própria vida é falsa. Suas memórias, sua dor, sua identidade, tudo foi implantado para prepará-lo como um receptáculo. O filme propõe que nossa consciência não é algo gerado pelo cérebro, mas um sinal captado de outro plano, como uma frequência de rádio. Isso nos deixa vulneráveis. Se somos apenas receptores, quem está transmitindo e o que acontece quando o transmissor muda? A revelação de que o protagonista é o próprio Homem Vazio, ou melhor, seu corpo agora é, nos força a confrontar a ideia de que o eu é uma construção frágil, facilmente desmontada por uma força que nós não compreendemos. Essa narrativa sombria explora a fragilidade da consciência humana diante de entidades além da nossa realidade. A lenda do Homem Vazio, ativada pelo ritual da garrafa, sugere que forças atemporais tentam habitar corpos humanos, usando-os como portais. O filme insinua que, através da história, algumas pessoas notaram essas entidades, interpretando-as como deuses, demônios ou seres extraterrestres. Tudo depende... Caralho, nesse universo, então, o conceito de deuses, alienígenas, diabo, é tudo sobre o homem vazio?
Que dentro bizarro, do não? contexto e da cultura. Tais entidades transcendem o espaço-tempo comum, sendo representadas por nós apenas por meio de construções mentais limitadas. A nossa existência é um breve eco de algo muito mais vasto e alienígena. Necromorphos. Você conhece um destino pior que a morte? E se ao morrer seu corpo não descansasse, mas fosse reprogramado? No universo de Dead Space, a morte não é o fim, é o começo de algo muito, muito pior. Os necromorphos são cadáveres reanimados e distorcidos pelo sinal de artefatos alienígenas chamado de markers. Não como zumbis, mas como armas vivas moldadas por uma mente coletiva que existe apenas para se expandir e consumir. Garrafas afiadas, mandíbulas Caramba! onde não deveriam estar, membros torcidos e espinhosos grotescos. Mas nada disso é aleatório. Cada corpo é reciclado biologicamente para servir à infecção, para se tornar parte de algo maior. Mano, bizarro se tornar algo diferente do que você era. Não, bizarro demais. Mais velho. do que os monstros, os necromorfos são extensões de uma inteligência alienígena. Um enxame, como se fosse uma colmeia movida por um único propósito, a conversão total. Humanos expostos ao sinal dos markers começam a enlouquecer, alucinar, até que perdem a mente e o corpo logo vem depois. Eles não matam, eles assimilam. E depois disso, o que vem não é vida, mas também não é morte. É uma terceira coisa, uma espécie de escravidão biológica sem alma, onde sua carne é apenas matéria-prima e sua identidade é completamente apagada, substituída por apenas um instinto. O verdadeiro horror dos necromorfos não está em sua forma, está na sugestão de que o corpo humano é facilmente reaproveitável, você não foge da infecção, é apenas desmontado como peças de uma máquina orgânica, porque no fim, o marker não quer matar você, ele quer você de volta, mas diferente. Kang. Se você descobrisse... Ah, mano, Kang. Kang é só um cara dos quadrinhos, tá ligado? Pra mim, tá ligado? Ele é um personagem dos quadrinhos pra mim. Então acho que eu não vou ter nada demais filosoficamente com o Kang. Porque eu também já li bastante história sobre ele, então... Ah, e tem a filosofia dele ter variantes... E blá 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 blá, tá tudo ligado? que viveu já foi vivido antes e vai acontecer novamente, com ou sem você. Kang, o Conquistador, não é um monstro ancestral vindo das profundezas do espaço. Ele é algo muito pior, um homem que foi longe demais. Vindo de um futuro tão avançado que parece magia, ele domina o tempo, o multiverso e todas as variações da realidade como se fossem apenas versões alternativas de um mesmo jogo que ele já zerou milhares de vezes. Kang não destrói Pois com é. raiva, ele reorganiza. Cada linha do tempo é um teste, cada civilização um experimento. Ele não precisa vencer hoje, ele só precisa vencer em algum lugar dos multiversos. E o pior, ele já venceu várias e várias vezes. Heróis, deuses, vilões, todos são peças em seu tabuleiro cósmico. E quando pensam que venceram, Kang sorri, porque ele, em alguma ramificação, já tinha previsto essa vitória. Ele está apenas esperando do outro lado. O verdadeiro horror Exatamente. de Kang não está na sua tecnologia, mas no que ele revela. O livre-arbítrio é uma ilusão. A realidade é apenas um círculo fechado rodando em versões dele mesmo, cada uma mais implacável que a anterior. Você pode resistir, lutar e até matá-lo, mas haverá outro Kang, mais experiente, cruel e inevitável. Pois é, mano, é basicamente a teoria do Porque, multiverso. quando o tempo tem dono, a liberdade deixa de ser uma escolha e vira apenas uma permissão temporária. Bloodborne. Em Bloodborne, o jogador mergulha em uma cidade vitoriana assolada por uma praga que transforma pessoas em feras grotescas. Inicialmente parece uma caçada gótica a lobisomens, só que ao descobrir que tudo é muito mais profundo e terrível. Essa praga não é um vírus comum, a praga é consequência do uso do sangue de entidades cósmicas, os grandes seres descobertos em labirintos ancestrais sob a cidade. A Igreja da Cura acreditava ter encontrado um milagre. O sangue dos grandes seres curava doenças. Então começaram a venerar esse sangue como uma cura milagrosa. Mas como toda bênção mal compreendida, veio com um preço, desencadeando transformações monstruosas e um colapso da realidade. À medida que o jogador avança, ele percebe que a realidade está desmoronando. Monstros invisíveis se tornam visíveis, cânticos cósmicos sussurram nas sombras e a sanidade começa a ruir. É usado um conceito de insight. Mano, eu não tô entendendo muito bem, tá ligado? Eu sei o que é Bloodborne, mas
Eu nunca vi necessariamente nada sobre o jogo, então eu tô meio perdido e tô tomando um puta do spoiler, tá ligado? Mas para fazer o capturar quê? o centro do horror cósmico. Ao acumular conhecimento sobre essas entidades, o jogador começa a perceber horrores antes invisíveis, criaturas indivisíveis, rituais perturbadores e ritos que corroem a mente. O preço do conhecimento. Quanto mais se entende, mais se vê, e mais enlouquecedoras são as verdades. O próprio conhecimento é perigoso. À medida que a compreensão da verdadeira natureza da realidade se aprofunda, a sanidade se desintegra. A humanidade não é o ápice da evolução, é apenas um degrau em uma escala cósmica. Os que buscam a ascensão seguem caminhos macabros. Ingerem sangue, implantam óleos no cérebro, fazem rituais que envolvem o nascimento de novos deuses, e os finais são todos inquietantes, mas um deles se destaca, tornando-se um novo grande ser. É a negação final da humanidade. O jogo não oferece redenção, apenas ciclo de ignorância, violência ou transformação. A mensagem é clara: o terror cósmico não destrói o corpo, mas desmonta o ego e a identidade. Nas Montanhas da Loucura. Agora o papo de horror cósmico vai para algo mais abrangente, algo em escala de civilização. Em Nas Montanhas da Loucura, uma expedição descobre ruínas deixadas pelos antigos. Lovecraft, irmão. Não, uma coisa que eu vou falar. Eu ainda quero ler Lovecraft, então eu não quero tomar spoiler. Então eu vou. Ai, velho. Pensando melhor, é melhor terminar o vídeo do que eu. Não, mano, eu vou tomar um pingo de spoiler, mas eu vou acabar esquecendo, então é melhor assistir o vídeo. Mas, mano, eu quero assistir ainda. Eu ainda tenho que ler os livros do Lovecraft, tá ligado? É ainda uma daquelas coisas que, mano, eu ainda tenho que ler com certeza na minha vida. Eu tenho que ler os livros do Lovecraft, cara. Alienígenas que vieram à Terra, criaram a vida, dominaram o planeta antes que qualquer animal andasse em terra firme. Tudo como um experimento científico há bilhões de anos. Então somos resultado de experimentos biológicos. Ao explorar a cidade, os protagonistas percebem que os humanos não são uma criação divina ou um produto de seleção natural. Somos o resultado desses experimentos. Isso faz com que caia por terra tudo o que entendemos dos seres humanos. Até aquele ponto que vai desde religião, ciência e cultura, que nada mais são as forças que regem o ser humano. São apenas inverdades. Nossas células carregam a assinatura dos antigos. Nossos corpos foram moldados para servi-los, mas nem mesmo esses deuses engenheiros estavam seguros. Esses seres superiores foram superados por suas próprias criações, os Shoggoths, seres artificiais que escaparam do seu controle e destruíram. O terror atinge seu ápice quando os exploradores encontram os antigos e os Shoggoths, vivos, confrontando a fragilidade da sua própria existência. A fuga desesperada, impulsionada por um horror existencial, é intensificada por um vislumbre final de algo ainda mais alienígena, além das montanhas. Agora sim que eu quero ler esse livro mais, tu é doido? Eu tenho que ler os livros do Lovecraft. Eu não ligo que ele era meio racista, tá ligado? Porque, mano, tem que separar muito da obra e do criador. Claro que tem termos daquela época, e tem problemáticas daquela época. Tem. Como toda obra que foi há muito tempo escrita, tá ligado? Eu tenho que ler os contos de Lovecraft pensando que, mano, naquela época ele tinha conceitos muito imbecis, tá ligado? Ele tinha conceito daquela época, não o que a gente tem hoje, tá ligado? A gente tem que ler esse tipo de livro pensando, e tal, são livros de antigamente, eu entendo, tá ligado? Mas são livros de antigamente, o cara era racista, nazista. Gente, são livros de antigamente, nós temos que pensar que, mano, esses livros não foram feitos por dias de hoje. E eu vou ler do mesmo jeito, eu vou ter que ir atrás, porque, mano, é um daqueles coisas que, mano, muita gente e muitos criadores já falaram pra mim pra eu ir atrás pra ler, tá ligado? E eu acho muito interessante, principalmente essas coisas meio de terror, tá ligado? Eu tenho que mesmo ir sugerindo atrás. que o universo guarda segredos ainda mais vastos, prontos para esmagar qualquer ilusão de centralidade humana. O conhecimento que eles obtêm não os fortalece, apenas destrói suas certezas. O mundo se torna um lugar onde tudo o que pensávamos saber, história, biologia, espiritualidade, é derrubado. E além das montanhas, há algo ainda mais terrível, esperando para ser descoberto. O horror termina sugerindo que sempre haverá forças ainda mais vastas e desconhecidas nos espreitando. Mano, muito interessante, tá ligado? Como é que esse vídeo foi construído, tá ligado?
Eu achei interessante o canal do cara, então vejam aqui na descrição, porque eu achei muito interessante esse canal dele. Mas deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau!